Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco. Eu sou Edu Canelas e vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de terça-feira. E não é mole não, a saudade de ver o Vasco em campo já começa a invadir os nossos corações, mas não temos opções também. É esperar, apenas no dia 18, daqui a 8 dias, teremos o Gigante da Colina em campo. O vídeo de hoje, eu vou pedir a você para assistir até o final. Divulga esse vídeo para todo mundo, tá na hora de cobrar desses caras e cobrar do Vasco internamente, para que tome posições mais firmes, para que não fique só em representação, em notinha. Tá na hora do Vasco bater o martelo com mais firmeza a respeito de arbitragem. Mas antes disso, eu vou pedir para você dar aquela moral. Senta o martelo no like, dá aquela martelada no like, para que o nosso vídeo seja divulgado, para que a voz do torcedor vascaíno seja divulgada. Esse vídeo tem que espalhar mundo afora. Chega de arbitragem prejudicando o Vasco todo jogo. Tá na hora do Vasco tomar uma posição mais firme. Mas antes de eu começar esse vídeo, de fato, o Mário Coelho, nosso irmão, que tá de férias, tá chegando aí agora, trazendo uma informação muito legal para você que curte palpites esportivos. Você não conhece ainda a 1xBet? O Mário Coelho tá trazendo o recado da 1xBet agora para você que gosta de palpites esportivos, faturar aquela grana e já preparar um dinheirinho, né? Botar tudo ali na vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai daí, Mário Coelho, arrasta o Edu pra cima. E antes da gente começar aqui o vídeo do Vascão com as notícias, novidades importantes aí que a gente vai estar trazendo, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá com uma promoção muito bacana essa semana, né? A 1xBet, além de dar um bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$2.000, se você fizer um depósito mínimo de R$10 usando o código promocional Mário Vasco, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, eles também vão estar sorteando aí nesse próximo jogo do Vasco um Pix aí, né, de R$5.000 para 5 vencedores. Aí cada vencedor vai estar levando R$1.000 para casa. E tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá no site da 1xBet, como eu falei, está no primeiro comentário fixado, e não esquecer, tem que fazer um depósito pelo menos de R$10 e colocar na hora do depósito o código promocional, né, Mário Vasco, para ganhar o bônus de boas-vindas e também participar desse sorteio. Beleza? E agora bora para as notícias do Gigante da Colina. Amigo vascaíno, você que recebeu agora essa dica da 1xBet com o Mário Coelho, tem que ficar ligado também que hoje às 8h30 da noite no canal Os Vascaínos, Mário Coelho Vasco, e no meu canal pessoal, o canal Vascanelas. Siga o Vascanelas também em todas as redes para a gente falar muito de Vasco. Inclusive, tem um grupo grátis rodando aí no WhatsApp para você que ainda não conhece o trabalho também. Além dos Vascaínos do Mário Coelho Vasco, o meu trabalho pessoal do Vascanelas. Rapaziada, o Vasco volta a treinar hoje, a reapresentação completa do elenco é hoje. Gigante da Colina teve folga, o Alex Teixeira, por exemplo, estava em Mangaratiba passeando, outros jogadores viajaram para seus países, para suas casas, para dar um detox na mente depois de uma sequência de jogos. E, aliás, vem aí uma grande sequência de jogos muito importante, até porque o Vasco terá 12 jogos, são 12 decisões. O Vasco faz uma conta interna de 6 vitórias para ter a certeza de não brigar mais por rebaixamento. E o Vasco, obviamente, quer começar a vencer a partir do Fortaleza para já embalar no clássico contra o Urubu e depois o jogo contra o Internacional em São Januário. Quem sabe 3 vitórias, faltariam apenas 3. É hora do Vasco focar nessas partidas no Rio de Janeiro. E por isso, a reapresentação do CT Moacir Barbosa conta com vários jogadores muito importantes que estão trabalhando, como trouxemos ontem no nosso vídeo, trabalhando forte para estar à disposição. O caso, por exemplo, do Rossi, que é um jogador muito importante, do Robson, que é um jogador questionado pelo torcedor, mas que até agora foi melhor lateral direito do que Paulo Henrique Puma, pelo menos na minha
opinião. Meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, vamos pro próximo tema e mais tarde, na live de 8h30, no vídeo de 8h15 aqui do canal, vamos trazer mais informações do treinamento de hoje que está acontecendo a partir da parte da tarde agora. Então, mais tarde às 8h15 vamos falar do treinamento de hoje e outros assuntos. Agora, nós vamos passar por um tema muito sério. Nota oficial. O Vasco da Gama informa que apresentou formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem da partida diante do São Paulo no último dia 7 de outubro em São Januário, #Vasco da Gama. A pergunta que eu faço é a seguinte: vamos apresentar reclamações formais até quando? Até agora, qualquer reclamação formal ou nota soltada pelo clube mudou o panorama da arbitragem nas partidas contra o Vasco? Simplesmente, o Vasco é um dos clubes mais prejudicados por arbitragem no Campeonato Brasileiro. É algo surreal, é algo que cansa o torcedor, inclusive, de acompanhar diante de tanto descaso e tanta falta de respeito. Eu vou trazer agora à nossa tela os comentários de PC Oliveira, que é comentarista de arbitragem do Sport TV. Um cara que também não tem muita paixão pelo Vasco, não, mas que vem fazendo algumas análises bem justas a respeito de erros de arbitragem contra o Vasco. Eu vou colocar o PC na tela e, na sequência, eu falo a respeito disso. Vai daí. Você concorda com a marcação de pênalti a favor do São Paulo nessa rodada? Não, eu discordo. Discordo da marcação. A gente vai rodar o lance aqui para a gente debater, mas eu entendo que o Léo estava com o braço numa posição natural, né? Não era uma posição de ampliação de espaço, né? Essa bola é tabelada, sobra para o Rames, e a posição do Léo ali, além da distância ser bastante curta, ele está com o braço abaixado. Eu não vejo ele fazendo esse movimento indicado pelo Braulio, né, que é de ampliar o espaço do corpo de maneira antinatural para impedir a passagem da bola. E ele faz essa sinalização e o VAR, o Rodrigo D'Alonso, se a gente puder voltar um pouquinho e parar no momento do toque no braço do Léo, por favor. Olha só, a hora que a bola toca no braço dele, paramos aqui, paramos aí. Não vejo a movimentação, né, sinalizada pelo Essa é uma pergunta. Se isso daí não é movimento natural, o que seria movimento natural? É marcar assim? Então, hoje tem muito debate essa questão dos jogadores, né, ter o máximo de cuidado com relação à posição dos braços para não assumir nenhum tipo de risco. Mas isso a regra fala quando a posição é antinatural, uma posição que não se justifica pelo movimento, que não dá para justificar, né, que não é consequência do movimento. Mas esse posicionamento do Léo aqui, ele não está com o braço aberto, né, ampliando o espaço do corpo. É absolutamente natural, claro que não está colado no corpo, mas numa posição natural ali para esse movimento que ele está fazendo. Não vejo ampliação de espaço e o Braulio em campo teve essa visão, está inclusive muito bem posicionado, mas o que me chama a atenção é o Rodrigo D'Alonso, o VAR da partida, ter sustentado a decisão de campo. Ele na rapidez da jogada, de repente você vê a bola batendo na mão, você marca a infração. Mas no vídeo, com a tranquilidade, com a possibilidade de rever, de buscar vários ângulos, esse é um lance para mim conceitual, que eu não entendo como interpretativo foi ou não foi. Então, isso acredito que a gente possa dizer que o problema no Brasil está conceitual. A gente não sabe, não consegue mais no futebol brasileiro ter uma clareza do que é. Não sei se o Dorival quer emitir opinião sobre esse lance. O que você pensa desse lance? Não, é que assim, vendo agora, eu não tinha percebido a colocação do Paulo. Porque é muito difícil. Não tem como você estar com o braço totalmente colado. Você está em movimento, o atleta está em movimento. É muito difícil. Realmente não dá a impressão dele estar ampliando, ampliar o espaço, ampliando o espaço. Anderson Daronco, Wilton Pereira Sampaio, Braulio da Silva Machado. Quantos são os árbitros que já prejudicaram o Vasco nesse Campeonato Brasileiro? O senhor Braulio da Silva Machado, em partida no Maracanã, não viu um puxão de camisa absurdo no Gabriel Peck, feito pelo Maurício Lemos do Galo, que daria ali um pênalti, provavelmente 2-0, o Vasco liquidaria a partida. O Anderson Daronco não viu pênalti no Orelhano, lá em Bragança Paulista, além de ter sido o árbitro a dar aquele pênalti no Marcos Leonardo, que até agora eu entendo que ele segurou, ele esperou o contato. O Anderson Daronco é um cara que vive minando o Vasco nas partidas. E o Vasco toda vez age da mesma forma, é nota oficial, representação oficial junto à CBF, e nada muda. Então a cobrança, em primeiro lugar, tem que ser para a imprensa. A imprensa que cobre e sempre aborda de forma errada, na minha humilde opinião.
Chega da gente ficar aqui com o mesmo discursinho bonitinho de erros de arbitragem, estão errando contra o Vasco. Será que é apenas erro? Será que não tem um quê de má intenção nas atividades desses árbitros e de quem manda neles? E eu reservo o meu direito como torcedor de ter a desconfiança, porque eu observo que são muitos erros de arbitragem contra alguns clubes e outros não. O Corinthians, por exemplo, teve um pênalti contra ele, claríssimo, na partida contra o Grêmio, que foi idêntico ao lance do pênalti do zagueiro Léo na jogada do Rames Rodrigues no último sábado, pênalti defendido por Léo Jardim, e todo mundo sabe. Porque Corinthians e Flamengo, por exemplo, são dois clubes que raramente têm erros contra. E sim, tem muitos erros a favor. Porque o Vasco é sempre o clube a ser prejudicado. Puxe na memória, meu amigo vascaíno, um erro de arbitragem a favor do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então tá na hora do senhor André Rizek, do pessoal do Sport TV, o pessoal da Band Esporte, da ESPN, de outros veículos de comunicação, começarem a questionar a idoneidade. Chega da gente continuar com o mesmo papo. Erro de arbitragem, falta de profissionalismo, eles não têm um critério muito bem esclarecido. Chega! Não dá mais pra gente continuar nesse tipo de situação. O debate tem que parar de ser esse. Sabe por quê? Porque sempre são os mesmos clubes a ser beneficiados e prejudicados por erros que vocês chamam de arbitragem. E aí eu passo para um segundo tema, que é o Vasco da Gama, que também merece martelada. Vai continuar fazendo notinha e representação à CBF até quando? É preciso uma atitude mais forte, que se tenha mais pulso dentro do Vasco nessa cobrança. O Vasco vem para 12 jogos de uma sequência extremamente decisiva. Não podemos contar com erros de arbitragem para favorecer o Vasco e nem queremos. Essa não é a nossa história. É sim a história do nosso rival, que tem em maioria os seus títulos com erros de arbitragem. O Vasco não, mas queremos uma arbitragem justa, que respeite o Vasco, que faça valer a regra dentro de campo, de forma igualitária, de forma igual, justa dentro da balança para todos os adversários. E o Vasco tá nessa aí. Há anos teve VAR descalibrado contra o Inter, que culminou no rebaixamento do Vasco, e outras situações tão graves, e o Vasco sempre na mesma conversa. Outro dia o Santos veio à CBF, na véspera da partida contra o Vasco, com o vice-presidente, com o diretor de futebol, com advogado. Pra que um advogado na CBF? Tá na hora do Vasco começar a agir também nos bastidores por cobrança mais diretamente. Chega desse negócio de sempre ser notinha, sempre ter papinho. Ninguém aguenta mais isso. Então o vídeo de hoje é em tom de cobrança ao Vasco, à imprensa, à CBF e principalmente aos árbitros. Não pensem que o torcedor não saiba a quem e a que vocês servem. Não pense que eu, Edu, aqui no canal Mário Coelho Vasco, no canal Os Vascaínos e também no Vascanelas, não pense que eu sou inocente de achar que vocês erram porque vocês não são profissionais, porque vocês têm outras profissões além de ser árbitro, porque vocês não são bem preparados. Não, não, não. Seria assim se estivessem errando em todo jogo, com todos os adversários, mas não. Erram em favor de vários clubes e erram contra, em detrimento de outros clubes como o Vasco, sempre prejudicado. Então chega desse papinho, esse discursinho bonitinho de coitadinho do árbitro, erro de arbitragem. Tá na hora dessa discussão ser mais séria, mais justa e mais direta. Amigo vascaíno, desculpe o tom pesado nesse vídeo, mas a gente tem que cobrar. Teremos 12 decisões e precisamos que o Vasco seja respeitado. Então quem está dentro do clube precisa brigar
pelos direitos do Vasco da Gama. Eu vou me despedindo aqui, mas hoje às 8h30 da noite estaremos fazendo a nossa live, além do vídeo da noite, aqui no canal Os Vascaínos e também no canal Mário Coelho Vasco. Estou esperando você mais tarde na nossa live. Vamos falar de arbitragem, do treinamento de hoje e de muitos outros assuntos do nosso gigante. Eu vou chegando lá. Tamo junto, aquele abraço e valeu!